16. Eu quero agradecer a Deus por essa manhã, juntamente com os irmãos, com a minha família, confiança do pastor Davi mais uma vez, convite do presbítero Mateus. Aqui a gente troca figurinhas. Mês que vem o presbítero Mateus prega lá. O pastor Davi nem sabe, né, irmãos? Mas ele convida ele também para agosto, que em agosto nós faremos 10 anos do Parque Novo Oratório. Eu gostaria que o pastor Davi estivesse ministrando nesse dia lá. Jacó tinha que ler aquele texto. Você ficou ruim a semana inteira, mas eu precisava desse texto para ter certeza que era isso que eu ia pregar. Amém. Glória a Deus. O Senhor está conosco nas aflições, é o que foi dito. Então, João 16, 33, só para confirmar. Glória a Deus. Tendo dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pode sentar, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Mas ontem às 11 da noite eu peguei minha família de surpresa, então eu pedi para eles irem aqui. Lá na igreja chamou na hora, mas eu ainda preparei ontem. Davi vai ajudar aqui no teclado. Nós vamos cantar, irmãos, representando a família. Nós devemos todos os dias nos colocar junto no altar. Lá na igreja nós temos um combinado que é segunda noite, é projeto culto em seu lar. Nós temos o nosso culto, não tem que ser só segunda, né, irmãos? Mas a gente tem que se estabelecer para que a igreja entenda. A família precisa estar junto para orar, para adorar a Deus, para ler a palavra. Então, juntamente nós vamos adorar o Senhor aqui como nós fazemos em casa, amém? Aleluia. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti.
fazíamos um cultinho em casa, irmãos. Aí eu sempre tive teclado e violão pela casa. Aí era o Davi, queria fazer barulho, pegava o teclado e não fazia nada. Comprei um carrão para ver se ele se afastava do teclado. Afinal, ele toca violão, ele toca. Por quê, irmãos? Nós precisamos entender que ser cristão não é 3 cultos por semana. Às vezes a pessoa, acontece uma coisa e fala: nossa, foi criado na igreja. Não, ele foi criado em casa. Então a gente aprende na igreja e leva para casa. Que o Senhor nos ajude a estender isso em nossas vidas. Irmãos, eu quero, o Senhor colocou por tema no meu coração essa mensagem como vencendo o desânimo. Quem tem desânimo, irmão? Não, mas eu nunca tive desânimo. Todos nós estamos sujeitos ao desânimo. O grande profeta Elias, quantos milagres, quantos exemplos em sua história. Eliseu seguiu e disse: eu quero porção dobrada desse poder, eu quero ser referência para mim. Você consegue imaginar? Acabe e Jezabel pagavam 400 falsos profetas para morar no palácio e profetizar só o que eles queriam. Elias vinha e profetizava a verdade. Era 1 contra 400. Agora olha o grande desafio. Rei Acabe, convoque todo o povo para o monte. Convoque os seus 400 profetas. E vamos ver quem é Deus. Rapaz. Então às vezes a gente se empenha, faz a obra, trabalha, e aí vem o ministério de Elias ali com garra. Elias, quem é este profeta? É um profeta que não morreu, mas a carruagem de fogo subiu para a glória. Olha a intimidade que ele tinha com Deus. Não passou por aquilo que todos nós talvez vamos passar se Jesus não vier antes. Não passou pela morte. E aí vem o povo, irmãos, está no monte. Está Acabe, está os 400 profetas. E ele falou: então vamos lá, chama o seu Deus. E aí eles deixavam o fogo meio na cinza para acender, né? Quando começasse a abanar. E o fogo não acendia. Mas já estava a cinza lá acendendo. E Elias começa a ironizar diante de 400 falsos profetas. Acabe estava com os soldados da guarda de Israel. E aí Elias começa a ironizar: cadê o seu Deus? Seu Deus deve estar de férias, hein? Vai, eles, Baal! E Elias: olha, seu Deus esqueceu de vocês. Eu acho que ele está dormindo. Acabaram a festinha. Agora eu vou chamar o Deus de Israel. Mas ele não precisa de fogo estranho nem de ajuda. Colocaram cinza aí na valeta. Eu quero que coloquem água. Encheram de água, para não parecer nenhuma possibilidade de ajuda humana. E quando Elias ora, desce fogo do céu. E o fogo, irmãos, ali consumiu toda aquela água. E ali viram a glória de Deus. Os 400 profetas temeram. E ali com Elias, o Israel matou os 400 profetas. Irmãos, depois de uma grande batalha, depois de se dedicar, de se empenhar, de ver o poder de Deus, é para sair com o peito cheio. Deus me usou. De repente Elias vai embora. E aí chega um recado: ô Elias, Jezabel mandou dizer que vai te matar. Uma ameaça. Elias entrou em depressão. Quem está sujeito ao desânimo, irmãos? Quem é que é mais forte que Elias? Quem é que está esperando a carruagem de fogo para não ver a morte? Irmãos, a gente sente a morte até perto, né? A gente está sempre fazendo velório, né, pastor Davi? Pior coisa, irmãos, é quando você vai num cemitério que não conhece. A gente coloca no Waze. Quando chega na frente, o Waze fala o quê? Você chegou ao seu destino. Misericórdia. Aí você fica procurando a carruagem de fogo, você fala: não sou como Elias. Então, irmãos, se Elias estava sujeito ao desânimo, ele foi para a caverna. Deus passou com vento, com terremoto, e Elias não se animava. Deus mandou um corvo, e aí ele falava: Elias, levanta, come pão,
e bebe água. O pão é a palavra, a água é se encher do Espírito Santo. Elias se levantava, comia o pão, bebia água e dormia. Desânimo. Então muitas vezes, eu tomo cuidado, que tem gente que quer abraçar tudo na igreja, né? Tem gente que quer estar em tudo, mas se decepciona em uma coisa, pastor, eu não faço mais nada. Por isso um equilíbrio. Até que Elias ouve a voz de Deus, e aí vem a comiseração. Mataram todos os profetas, só ficou eu. E o Senhor, Elias, deixa de ser bom. Não mataram todos os profetas. Levanta e anda, porque ainda não terminou o seu chamado. E ali Elias levantou e andou, mas teve o processo do desânimo. Irmãos, essa mensagem só ardeu mais no meu coração. Essa semana eu estava indo levar minha filha para o trabalho, e a gente conversando no carro, aliás, para a escola, conversando no carro, e aí eu fico zapeando nas rádios, e eu vou ficando cansado, né? Uma rádio fala, mande sua foto, dê o seu RG e fala a data do seu nascimento. O camarada vai no Facebook da pessoa, ele olha a foto da pessoa, mais ou menos a idade. Aí ele fala que tem um papel lá embaixo, que Deus vai pôr lá em cima, que Deus vai dar vitória. Quem é Henrique? Aí a pessoa é um colega de cuidado com esse Henrique, hein? E começa a revelar. Aí você põe em outro lugar. Aí ele está falando só vitória. Eu encontrei Jesus e ele me levou até a vitória. Aí minha filha falou uma frase que mexeu comigo. Ela disse assim: pai, parece que Jesus é apenas o meio para chegar em algum lugar e não o objetivo final. Você percebeu, irmãos? Se eu tenho Jesus, eu deveria ter a vitória. Eu tenho Jesus porque Ele me abençoou e Ele vai me fazer a chegar no copo d'água. Ou seja, o copo d'água é mais vitória do que ter Jesus. E por que é que Jesus, às vezes a gente pede algo e Ele não dá primeiro? Criança se alega com presente. E Deus não quer mais que o crente seja criança. Adulto tem que amadurecer com o processo. Então, o presente não é a finalidade dele. Ele precisa que nós entendamos, e a teoria não ensina isso, que nós precisamos da graça. Olha o que Jesus faz aqui, irmãos. Jesus aqui, a partir do capítulo 13 de João, ele está sentado, fazendo o último momento com os apóstolos, vem a última ceia, vem os últimos conselhos, do 14, 15, 16, 17, ele está passando aqui os últimos momentos, e olha o balde de água fria, 14, não se turbe o vosso coração. Crente em Deus, crente também, ele vai falando, mas aqui, ele termina, mas olha que interessante, ele fala do triunfo. Ele diz assim: no mundo vocês vão ter aflições. E aí, irmãos, as aflições não está falando de algo específico. Aflição na saúde, aflição financeira, aflição familiar, aflição profissional, crise de identidade. Mas no mesmo texto ele mostra o triunfo. Tenha bom ânimo, eu venci. Então, ele está falando, no meio existe aflição, mas tenha bom ânimo, se alegrem, não vivam das circunstâncias. Por quê? Porque eu já venci o mundo. E o que é que está acontecendo? Os coaches estão inchando uma igreja de palavras, que nós estamos numa fase antropocêntrica, ou homocêntrica, onde o homem é o centro da mensagem. Mas nós que cremos no evangelho genuíno, nós colocamos Cristo como centro da mensagem. Então já não importa o que eu passar, ele está dizendo: fiquem comigo, porque eu já venci o mundo. Então não se preocupem com as aflições, elas vão acontecer. E aí nós vemos aqui que se eu tenho Cristo, embora eu espere algo, embora tenhamos desejos, eu já preciso entender que a finalidade é: eu já tenho Cristo. Então, irmãos,
nós olhamos um para os outros e fazemos a análise da pessoa. Ah, esse busca mais, esse busca menos, esse só vem domingo, esse só vem na semana. Mas qual é a análise a respeito de mim mesmo? Diante de Deus. Qual o meu propósito aqui? Quer ver uma coisa? O que é que você jantou dia 22 de janeiro? Tá longe, né? Tá bom, vai. O que é que você almoçou dia 27 de fevereiro? Tá longe? Tá bom, irmãos. O que é que você jantou dia 10 de junho? Tá longe ainda, né, irmãos? Não vou nem perguntar de ontem, vai que não lembro. Mas veja, eu não lembro de tudo que eu comi em janeiro. Nem fevereiro, nem março, abril, maio. Nem desse mês. Mas você almoçou esse mês, irmãos? Amém. Você jantou esse mês? Amém. Então você está vivo porque você comeu algum dia. Então qual é a minha condição de estar no culto? Eu não lembro que foi pregado há um mês atrás, talvez há 2 meses atrás, mas eu me alimentei e ainda estou aqui por motivo de alimento. Então por que é que você está aqui hoje? Porque o desânimo pode vir, ou talvez esteja desanimado, mas hoje aqui tem pão e aqui tem água, tem palavra e tem o Espírito Santo para dizer: tenha bom ânimo, porque a palavra, Jesus está dizendo: eu já venci. A gente não decora os cultos, mas a gente vem alimentar a nossa alma. Então, irmãos, o desânimo, o fim de um casamento, não começou numa briga. Não. O desânimo, ele é uma infiltração. Você começa a ver a parede manchada, aí faz o sol, ela fica seca, passa o tempo, você vai vendo ela manchada, ela vai ficando oca. O desânimo vai vindo na mente. Você começa a observar com senso crítico. Não vou no culto hoje. Meu aniversário, se for culto, eu vou para o culto. Se não for, eu vou estar em casa. Mas a gente recebe, pastor, hoje eu sei que é ceia, mas é meu aniversário, eu vou juntar com a minha família. Mas aquele que está dando a vida, eu não preciso. Vai infiltrando. O desânimo é sorrateiro, irmãos. Ele vai entrando por baixo da porta, sabe, água, quando vai infiltrando. De repente, eu começo a achar desculpa para mim mesmo. Hoje eu não vou porque eu estou com dor de cabeça. O casamento vai perdendo a graça, a palavra vai perdendo a graça. Aí esse louvor eu já cantei. E aí vai mudando. Quando vê, o desânimo que estava na mente desceu para o coração, somatizou no corpo, e aí tudo vai perdendo a graça. Uns se isolam, outros já radicalizam. Eu vou mudar, não é por isso, tá? Mas eu vou mudar o cabelo, eu vou mudar meu estilo de roupa, vou ficar descolado, porque agora eu vou vencer na vida. Porque agora eu quero novo. Eu não quero mais igreja me controlando, pastor me controlando. Eu vou ser crente em casa. E o desânimo vai vindo, irmãos. Eita Deus. Salmo 73. Asaf, ministro no tempo de Davi, levantava a orquestra. Asaf foi ficando desanimado. Ele disse: olha, bom é Deus para com Israel, mas quanto a mim, quase meu pé tropeçou. Ele meio que esqueceu de mim. E eu comecei a ter inveja do ímpio. Eles prosperam, se alegram, nem para morrer eles choram. Começa a ter inveja do ímpio. O ímpio não teme a Deus. Ainda pergunta, está no texto: onde está Deus? O ímpio não ora, o ímpio não dá dízimo, está com um carro importado, está com uma casa zerada, comprou casa na praia, foi passar férias em Orlando, e eu que sou crente, no máximo fui para a Praia Grande. Fazia bate e volta ainda. Asaf está olhando e dizendo: mas para que então? Eu
eu tive inveja. E quando eu pensei nisso, ele fala assim: eu fiquei perturbado. Irmãos, o nosso inconsciente é que nem celular, ele vai guardando registros de dores. E se a gente não trata, se a gente não pede perdão, se a gente não perdoa, se a gente não resolve aquela situação, a gente vai guardando. E o nosso inconsciente, ele é atemporal. Você come uma comida, você lembra de alguém, você se alegra, você chora. Você sente um cheiro, você lembra de um lugar. Você ouve uma música, puxa vida, aquilo dói, ou eu lembro do passado. O nosso inconsciente não tem data. Então, como ele não tem data, se ele não resolver um problema lá atrás, uma situação que parece reviver, a pessoa começa a sentir desespero. Por quê? Se eu fui assaltado no ponto de ônibus e estava tocando tal música, se eu ouvir aquela música, o inconsciente começa a entrar em síndrome do pânico, porque ele acredita que aquele momento lá de 10 anos atrás vai acontecer de novo. Então o pânico, o que é? Dizem que não tem cura. Tem cura. Por quê? Porque é algo que eu não trabalhei ainda. E aí eu começo no desânimo a acarretar as dores. Acarretar dor ministerial, acarretar dor dos complexos financeiros. Eu começo a levar ao quadrado as dores na família, as frustrações, as decepções, e eu começo a ficar com excesso de pressão, e isso se chama depressão. E aí a pessoa se isola no quarto, que é o único lugar que ela tem controle de tudo, e aí ela vai dando lugar, brecha para o diabo, vai minando, a parede vai caindo, e aí ela começa a procurar o culpado. Adão porque pegou, foi a mulher que o Senhor me deu. Mulher porque pegou, foi a serpente. Eu começo a não assumir isso. Asaf, ele começou a sentir desânimo, ele começou a guardar os registros ruins. E aí eu vejo os apóstolos, Jesus sabia que eles estavam sujeitos ao desânimo, por isso Jesus disse: eu venci. Asaf estava ali desesperado, com inveja do ímpio, mas de repente, capítulo 16, ele fala: mas eu com tudo isso fiquei perturbado, mas quando eu entrei no teu santuário, aleluia, eu entendi o fim do ímpio. Tudo vai acabar aqui. O império fica, o dinheiro fica, e ele não tem uma vida eterna de paz. Mas quando eu entrei no santuário, eu vi que eu tenho vida eterna. Não importa o que eu estou vivendo, eu estou com ele. Não mudou nada a vida de Asaf, mas na mesma oração ele começa a terminar o Salmo 73 dizendo: a quem tenho eu, Senhor, na terra ou no céu, senão a ti? A minha carne e o meu coração às vezes desfalecem, mas o Senhor é a minha força, a minha alegria e a minha porção para sempre. Fique no caminho. Não importa a turbulência que está, de repente o Espírito Santo vem, irmãos. Ele muda a sua lente. Ele vai colocando as coisas no lugar. Ele vai começando a fazer você ver que tudo que perece era o que estava me abalando, mas o que vai me fortalecer é o que tem a vida eterna. Salmo 37 diz assim, no versículo 23 e 24: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Então eu estou numa circunstâncias terríveis, eu estou com planos que dão certo e às vezes fracassam, mas eu estou dizendo assim: eu vou ficar em Cristo,
eu vou ter bom ânimo. E os passos de um homem bom, daquele que fica no caminho, o Senhor firma, Ele confirma, e se cair Ele levanta, porque você é dele, você foi comprado por Ele, foi Ele quem te escolheu, foi Ele quem disse: eu te chamei pelo nome e digo: tu és meu, não tenha medo, eu te ajudo. Não à toa Davi fala no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor. Estava ruim, estava difícil, estava no campo, venceu Golias, Saul tentou matar, levou 13 anos para assumir o reino. Esperei com paciência no Senhor, mas Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo, da areia movediça, pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos, e um cântico novo pôs na minha boca, um hino novo ao Senhor entoarei, porque Ele tem me feito muito bem. Percebe que o problema para o cristão já não está nas circunstâncias, mas em como eu estou vendo. Para onde nós estamos olhando, irmãos? O que a gente faz com o celular? Começa a limpar a memória, baixa aplicativo de vassourinha, vai limpando, vai apagando vídeos que não servem, vai apagando dados que não servem, e de repente vai abrindo espaço. Meu primeiro celular, smartphone no começo, tinha 8 GB. Daí 8 GB, irmãos, para nada. Aí meu travava. Aí a Chile falou: comprar um para você de 30 GB. Não deu, 30 GB. Travava. Comprar um de 60 GB. Quanto mais espaço, mais lixo a gente põe. Quanto menos espaço, a gente dá um jeitinho. Mas isso aqui não serve, não serve, não serve. Deus está dizendo: tira o lixo, esvazia as preocupações, para de se comparar com o ímpio. Deus tem um lugar para você, Deus tem uma promessa para você, Deus tem uma porta para você, Deus tem um chamado para você. Quem Ele chama? Quem se dispõe. Deus, eu estou aqui. Eu sei que você está esperando a sua vida ficar perfeita, igual do pastor Davi na Marília. Está perfeito, né? Quando ficar perfeito eu vou servir. Então, irmão, o dia é chamado hoje, porque perfeito é aquele que nos chamou e nos escolheu. Jesus, Ele não me leva para a vitória, Ele é a minha vitória. Ele não me leva para a porta, Ele é a porta. Ele não abriu a solução, Ele é a solução. Ele é algo que mata a sede da nossa alma. A escravidão nas Américas no século passado, ela era cruel. Escravo não tinha direito, e dependendo do castigo apanhava até a morte. Nos tempos bíblicos, a escravidão era assim para estrangeiros, mas escravo hebreu tinha direitos. Quando que virava escravo hebreu? Se viesse a falência, então eu me vendo e vou trabalhar 6 anos, porque era o prazo do escravo judeu. Eu me vendo e vou trabalhar 6 anos para pagar a minha dívida. Ok. Também, alguém que estava com dívidas poderia oferecer os seus filhos para a escravidão por 6 anos, ou se oferecer para a escravidão por 6 anos. Essa era a regra. Tinha lei, tinha direitos, não podia apanhar mais do que 40 açoites. Tinha as regras para os hebreus. Agora, depois de 6 anos, o hebreu poderia dizer assim: olha, eu quero continuar escravo aqui. Colocava ele nos umbrais da porta, e com a mesma peça que furava o couro ou a madeira, furava a orelha dele, ou marcava na mão ou na testa o nome do proprietário desse escravo. Ele tinha direitos: direito de casar, direito de ter filhos, e para sempre, onde ele andasse, ele tinha a marca do nome do dono.
tem a marca de Cristo é Ele. Por isso Paulo disse: eu sou preso no Senhor, eu sou escravo, eu sou servo, mas não aquele que apanha. Eu aceito a marca do Senhor. Eu sou um escravo que tem direito. Só que aqui é diferente. Não é só nós que temos a marca do sangue, não. Jesus disse assim, a Bíblia diz em Isaías 49:15: poderia a mãe se esquecer do seu filho, da qual amamentou e se compadeceu? Não, mas ainda que essa se esquecesse, eu não me esquecerei de ti, porque o teu nome está gravado nas minhas mãos. Glória a Deus, Esse é o dono que marcou você na mão dele. Então a gente fica: Deus, qual é o meu lugar? Qual é a minha posição? Qual é o status que eu vou ter? Você está marcado nas mãos de Cristo, e você tem a marca do sangue, e aonde você pisar, ali estará a presença de Deus. Mas eu estou na luta, na prova. Diga aí, irmão, quem já pregou no hospital? Você está doente, está falando que Jesus salva, está com crise no casamento, você está no ônibus, no trem, na clínica, na fila do mercado. Você é crente, ora por mim, eu estou com um problema em casa, eu estou quase divorciando. Você ora, a pessoa é abençoada e você continua em crise. Deus está, irmãos, permitindo um processo de amadurecimento quando Ele tem propósito. A questão nunca será a minha condição. A questão será com quem eu estou e onde eu estou olhando. O desânimo, ele vem devagar. Então qualquer coisa ruim que você sentir, procura o pastor, chama o marido, chama a esposa, ora junto. Cuidado com a infiltração. Você vai começando a achar que tudo é ruim, o senso crítico fica ruim, começa a achar razão para se isolar. Mas em nome de Jesus, todo isolamento cai por terra hoje. Toda infiltração de desânimo, todo sentimento de mágoa, todo sentimento de procurar outro lugar e ficar desengrejado, caia por terra hoje. Porque a questão é com quem você está. Quem está te direcionando? Seja direcionado pelo Espírito Santo. Eu trago em mim a marca do sangue. Mas e o meu amanhã? Como será? Irmãos, nós vamos para lugares que a gente não conhece. A gente faz o quê? Põe o aplicativo e vai, sem saber onde é. Põe o aplicativo e vai. Abraão, sai da terra que te mando e vai para onde é a promessa. Hebreus 11 diz que Abraão saiu sem saber para onde ia. O GPS dele se chama Espírito Santo. Quem é o nosso conselheiro? É o colega da empresa? O parente que não tem compromisso com Deus? Por isso que Deus não responde algumas orações ainda, porque Ele não quer te convencer com um presente. Presente é para criança. Ele quer estar presente. Ele quer que você entenda que é com a presença, irmãos, que o povo ficou 430 anos no Egito e não se prostrava a outro Deus, porque eles diziam: Deus mandará o libertador. E veio Moisés. E a igreja hoje está dizendo assim: ó, eu tenho o libertador. O meu é Jesus Cristo. Nós só conhecemos a Deus quando somos forjados no fogo, lapidados pelo próprio Deus. Esse aqui está com 12. Quando ele tinha uns 5, 6 anos, fez uma birra, que não queria ir para a escola. Até hoje ele fala: passou até hoje, não vai. Aí fez uma birra, não foi, me chutou na rua. Falei: ah, você pega na orelha. Fiquei bravo, falei: hoje eu não vou te buscar. A diretora já falou na reunião: se os pais atrasarem, a escola não pode ficar responsável. Vamos chamar o conselho tutelar, a guarda municipal leva. Falei: a guarda municipal vai te levar, aí eles que te levam em casa. Ele não vai te vir buscar? Não vou. Você vai ver. Coloquei na escola e foi. Aí ele foi meio assim, né? Você vem? Não vou. Aí vinha a filhinha dos pais na porta da sala. Aí eu olhei assim pra ele, assim na porta da sala. E... sabia que você vinha. E veio ironizando ainda, não, pra não cascuda, né? O cristão é assim. O desânimo fala: Deus te esqueceu.
Olha a sua situação. Olha a crise. Ninguém está nem ligando para você. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. A fé é aquela certeza. Hoje eu não senti nada no culto, eu não entendi a palavra, mas eu vou para casa, porque eu sei que o Senhor está comigo, e o Senhor virá. Eu sei, o meu Deus virá, porque é o Pai que não falha. Então saia daqui nessa manhã, crendo na promessa, crendo que Deus não te deixou. Tira todo o desânimo e troque a murmuração por profecia. Isaías 44, 26. Eu honrarei as palavras do meu servo. Então eu profetizo na minha casa, eu profetizo na minha história, eu profetizo que Deus está no controle do meu amanhã. Nem sempre conhecemos a Deus por teoria, irmãos, mas Ele disse: estejam comigo. Por causa do pecado, vocês vão ter aflições. Comece a ter bom ânimo. Comece a olhar a luz. Olha para a cruz. E quando você tiver bom ânimo, você vai dizer: Ele venceu o mundo, eu também vencerei. Passamos por uma pandemia. A régua passou. Rico, pobre, pastor, pai de santo, padre. Se aproveu, Deus, que você estivesse aqui. Tenha gratidão, porque ainda não acabou o propósito dele para você aqui. Mas porque eu tenho que passar se eu sou fiel? Deus fala para Jeremias, para Abacuque e para Isaías: daqui a 30 anos, 25, 30 anos vai ter cativeiro. Abacuque ficou indignado, irmãos. Não aceito. Você vai usar a Babilônia, capital da Caldeia, para punir o seu povo. Aquele povo cruel que faz carruagem de ferro, rasga a barriga das grávidas, passa por cima. Não acredito nisso, não é possível, eu estou indignado. Aí Deus, irmãos, vem, começa a falar: Abacuque, a Babilônia vai sofrer os 5 ais da minha ira, mas primeiro eu começo tratando o meu povo. Abacuque fala: e os remanescentes? Quem for remanescente até no cativeiro vai permanecer fiel. Quem for remanescente no cativeiro vai ter bom ânimo. Irmãos, lá no cativeiro, Ezequiel, ele estava sendo escolhido para ser sacerdote. O sacerdote ia aos 30 anos de idade. Quando ele tinha 25 anos veio o cativeiro. Não haveria mais tempo para ele ser um sacerdote e oferecer sacrifício. Quando Ezequiel vai para o cativeiro com o povo, ele pegou a palavra e falou: não, foi a primeira escola de profetas. Chamou o povo para o rio Quebar e disse: aqui ó, está aqui ó, ele disse que a gente ia passar. Olha aqui ó, ele disse que tem a terra prometida. Olha aqui a terra do ano, vai ser 70 anos e a gente vai vencer. Ele vai dar vitória. Ele não abandonou o seu povo. Abacuque não sabia disso, então ele fica indignado. E depois que Deus fala para Abacuque diz o que, irmãos? Ouvi a tua palavra e temi. Deus, não vai ter mais água para tudo, não. As vacas vão morrer. Vai. Não vai ter mais azeite. Não vai ter mais uva para fazer vinho, alegria. Não. 70 anos, não tem jeito, não. Ainda que a figueira não floresça, ainda que as vacas, o gado morra no campo, ainda que a vide não dê fruto, eu não me alegrarei no ganhar ou no perder. Eu me alegrarei no Senhor. Nesta manhã, se prepare, irmãos, para esta vida. Uma pancada emocional, uma notícia ruim, um toque, uma mensagem pode tentar tirar o ânimo, mas não importa. Eu estou decidido, eu estou caminhando para a cruz. Lá é o meu lugar, o Calvário, lá ele venceu, e eu terei com Cristo vida eterna, porque ele não está mais pregado numa cruz. Sexta-feira minha vida era onde, irmãos? Até os 8 anos de idade? No terreiro, comendo pipoca do tal tranca-rua que a minha tia recebia.
Sábado a vizinha levava para o culto. Domingo de manhã meu pai levava para a missa na igreja de São Judas Tadeu, na Praça da Vida de Mauá. Acabava a missa, eu estava lá atrás, aí tinha um caixão, um boneco com as mãos furadas morto e o padre me olhando. Eu falei, peraí. No sábado à noite eu ouvi alguém dizer que ele ressuscitou e ele vai voltar. Aos 16 anos ele me chamou. Então, irmãos, Jesus não está morto. Seus sonhos não morreram. Seus planos não morreram. O diabo não vai vencer. Você tem a palavra. Você tem a água, o Espírito Santo. Você tem o pão da vida. Então adore hoje. Olhe para o alto e comece a dizer: eu tenho bom ânimo. Em Cristo eu sou mais que vencedor. Sou mais que vencedor. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Músicos, me ajudem. De Gênesis e Apocalipse. Nunca vi o justo sem resposta ou ficar. Não vai ser para sempre, não. A tribulação vai passar. Porém, basta somente